Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma notícia quentinha para vocês aqui. Dessa vez, Moraes, eu acho que enrolou os pezinhos, né? Ele tá querendo de toda forma que a Espanha extradite lá Oswaldo Eustáquio. Mas, por sua vez, já a Espanha já se pronunciou sobre isso, disse que não vai, nem a CIA. Eu tenho que rir muito, cara. Eu tenho que rir muito, mas tudo bem. Vamos lá. O Oswaldo Eustáquio não vai vir para o Brasil, ele não vai ser extraditado de toda forma. Vocês vão ver também na sequência um vídeo que o Alexandre... E ele diz que também não vai extraditar um preso búlgaro que está aqui no Brasil, que a Espanha pediu para a extradição dele aqui do Brasil para a Espanha. Então, é um jogo de cartas, é um jogo de poder. A Espanha não traz Oswaldo e nem o búlgaro, que vocês vão ver no outro vídeo aí. No próximo vídeo, que Alexandre de Moraes não quer extraditar ele para lá também. Mas tudo bem. Na sequência vocês vão ver também que o Bolsa Família, mais uma vez, em 2018 foi uma, 2019 foi outra, 2018 para 2019 já era Bolsonaro. Eu quero que vocês entendam isso também. Mas o Bolsa Família tem fraude, né? Em 2019 agora foi 4 milhões. 22 de novembro, né, de 2023, teve, que já era Lula, teve mais de 34 milhões em fraude. 34 milhões em fraude. Aí vocês vão ficar por dentro das notícias agora. Antes de mais nada, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nada do que eu trago aqui e para vocês ficarem por dentro de todas as notícias. E o jornalista brasileiro Oswaldo Eustáquio, foragido na Espanha desde 2023, disse em entrevista à CNN que não pretende deixar o país europeu. Eustáquio tem 2 pedidos de prisão em aberto aqui no Brasil. Esse segundo mandado não cumprido motivou o pedido de extradição do ministro Alexandre de Moraes. As autoridades espanholas que negaram, justificando haver motivação política. Jonas Maia volta para cá para detalhar um pouco esse caso para a gente. É uma polêmica muito... Deixa eu dar um pause aqui, só para frisar uma coisa aqui, que é assim, ó. Mas é claro que é político isso. É claro que é político. Todo mundo sabe da história do Eustáquio. E essas informações que a jornalista acabou de dar ali sobre as possíveis prisões, o porquê que Alexandre de Moraes queria a extradição dele ali, bem na realidade, isso foi montado, tá? O jornalista Oswaldo Eustáquio não tem esses crimes cometidos aqui no Brasil. Mas tudo bem, se eles estão dizendo que tem, é porque tem. Muito grande, né, Jonas? Porque cria aí mais um embate do Supremo Tribunal Federal na figura do ministro Alexandre de Moraes, com uma figura que está associada aos ataques ali em Brasília no dia 8 de janeiro. Explica um pouco pra gente em que pé que está a repercussão sobre esse episódio. Bem-vindo de volta. Pois é, Clarissa, o Oswaldo Eustáquio, que está foragido há 2 anos, é um personagem, uma figura central nessa investigação também da Polícia Federal em relação aos atos de 8 de janeiro, plano de golpe de Estado e também as suas consequências posteriores. Nessa entrevista que ele deu pra gente na CNN, ele disse que está muito tranquilo e que não pretende deixar a Espanha justamente logo após essa decisão que a gente traz, que a Espanha, a justiça espanhola, negou a extradição dele aqui para o Brasil, conforme o governo brasileiro queria e pediu com a chancela do Supremo Tribunal Federal, que precisa nessas questões, esses processos de extradição. Essa entrevista está completa no site da CNN, para quem quiser ler com mais calma, mas a gente traz aqui alguns pontos principais também, porque eu perguntei para ele, por exemplo, quais são os próximos passos dele, que é um foragido que já passou por 3 países até chegar na Espanha. Ele disse que o próximo passo dele é fazer uma peregrinação por 10 dias em Santiago de Compostela, uma cidade do norte da Espanha, para agradecer a Deus por essa bênção, ele disse, e que vai fazer isso também e convidar outras pessoas. Além disso, ele disse que nessa caminhada pela cidade de 10 dias, vai pedir também a anistia aos presos do 8 de janeiro. Essa investigação que muita gente foi condenada já também pelos atentados aqui na esplanada dos ministérios, na Praça dos Três Poderes de Brasília. Por isso Outro ponto da entrevista também, Clarissa,
Ele disse que conseguiu um visto para os Estados Unidos, mas que não pretende ir morar lá, mas sim continuar na Espanha, onde conheceu outras pessoas e pretende continuar morando lá. Disse outro ponto também. A decisão fala que a perseguição é evidente porque envolve apoiadores de Bolsonaro. De fato, a decisão da Audiência Nacional da Espanha, a Justiça, a maior corte de lá constitucional, diz justamente isso. E há outro ponto para finalizar, ele falou: vencemos o STF, o Executivo brasileiro e o espanhol, porque o governo espanhol também queria a extradição dele, mas a Justiça espanhola negou. Muito bem. Vocês ouviram aí que o jornalista falou, né, a respeito de Oswaldo Eustáquio, então quer dizer que ele não vai vir para o Brasil, não vai vir para o Brasil de forma nenhuma. E outra notícia que eu quero dar para vocês aqui é sobre o Bolsa Família. Lembra que no início do vídeo eu falei aí sobre as fraudes do Bolsa Família? Pois bem, alguma coisa vai mudar. Conforme vocês estão vendo ali, alguma coisa vai mudar no Bolsa Família. Neste ano, só neste ano, de janeiro até agora em abril, hoje já são 17 de abril, foram mais de 4,1 milhão de reais descoberto. Isso que pode ser muito mais ainda. Até agora foram descobertos mais de 4 milhões em fraude no Bolsa Família. Lembra que eu falei que em novembro de 2023, já era a era governo Bolsonaro, investigaram e acharam mais de 34,5 milhões em fraude. Ou seja, pessoas que não precisavam estar usando o Bolsa Família estavam usando o Bolsa Família. Até deputado federal, lembra na época? Até deputado federal, familiares de deputado federal usando o Bolsa Família, né? Se não me falha a memória, até esposa, né, ganhando mais de 30 mil de Bolsa Família. Não existe isso, mas tudo bem. Vamos lá. Aí o governo Bolsonaro existiu. E aí era o que estava ganhando mais de 30 mil de Bolsa Família, era a esposa de um deputado federal que era ligado a um partido aí que vocês conhecem muito bem. Aí, naquela época, então, foi descoberto 34 milhões, agora 4 milhões, mais de 4 milhões agora. Então acompanhe aí o que o ministro fala sobre o Bolsa Família, o que vai mudar dentro desse sistema aí para que não haja mais fraude, né? Estamos conseguindo combater as fraudes dos ministros sobre o Bolsa. Será, ministro? Será, ministro? Vamos lá. Vamos lá. Eu não acredito em mais nada nessa era do PT. Bolsa Família, mas ao BPC, a todos os programas. A ordem do presidente é direito a quem tem o direito, mas também o combate à fraude. No combate à fraude, ali no mandato anterior, nós tínhamos situações de falsificação de documentos, o cadastro foi completamente desfigurado e isso foi trocado por um aplicativo, gerou muitas fraudes. 4 milhões e 100 mil fraudes e irregularidades encontramos de 2023 para cá. Nos cálculos do Tribunal de Contas da União, cerca de 34 bilhões de reais por ano era o prejuízo que estava apontado. E isso passamos a corrigir e estamos prosseguindo. Depois... Só para parafrasear aqui a fala do ministro aqui, o TCU apontou essa fraude aí, né? 34 bilhões é muito dinheiro, ano. 34 bilhões é muito dinheiro. Se tu dividir 34 bilhões em meses, é muito dinheiro. Então, a cada mês, se foi 34 bilhões, a cada mês teria mais de 3 bilhões a cada mês de fraude com Bolsa Família. Essa conta não bate, mas vamos lá. Bom, é ministro de quem, né? Vamos lá. Fechou com 168 bilhões e agora é mais ou menos 161 bilhões por ano. Por quê? Porque nós estamos tendo bastante sucesso em relação ao combate à fraude e também à superação da pobreza, coerente com o que quer o presidente Lula. Ou seja, é um país que dá a mão para tirar da fome, mas também a gente encontrou ali 33 milhões e 100 mil pessoas na insegurança alimentar. Lembra os Yanomamis ali, naquelas cenas iniciais? E agora nos aproximamos de 5 milhões e vamos atrás desse ano 2025. Garantir que a gente tenha a redução da extrema pobreza. Estava em 9%. A extrema pobreza caiu para próximo de 4%. A pobreza ela tinha caído para 30%, subiu para 36%, e agora a gente trouxe para perto de 25%. Então, eu te digo que esse caminho
coloca a oportunidade de muitas das pessoas irem para a classe média. A classe média que vinha caindo, ela agora voltou a subir já. Alcançamos 50,1% dos domicílios brasileiros na classe média. Era 43%. Mano. Então, eu digo Vocês, que quando o programa... Pelo amor de Deus, vocês leva querem acreditar ainda nessa laurota desse ministro, a falaçada dele? O café, o preço que tá o café tá R$30, a picanha que o cara que ele prometeu, R$80, R$90 um pedacinho de picanha, cara. O azeite, cara, tá um absurdo de caro o azeite. Então, assim, ó, os insumos, arroz, feijão, café, o azeite, a farinha, aquilo que nós precisamos, nós pobres precisamos, cara, tá tudo caro. E aí um Bolsa Família de R$200, R$300, de R$600, tu acha que vai dar para tirar a família da linha de pobreza, ministro? É isso mesmo que o senhor pensa? O senhor está errado, o senhor está equivocado. Além de ser um baita mentiroso, é isso que o senhor é. Em conta saúde, educação, mas também com o emprego e empreendedorismo, com o programa Acredita. São 16,5 milhões de pessoas que entre 2023 e 2024, e são do Bolsa Família Cadastro Único, celebraram um contrato de trabalho. O ano passado, 98,8% das vagas do saldo positivo de emprego do CAGED é o povo do Bolsa Família do Cadastro Único. Esse ano já, aí 574 mil vagas, 67% é o povo do Bolsa Família do Cadastro Único. Então, essa mudança para tirar o medo, ela está acontecendo, ela está dando o resultado, porque agora, primeiro, entrou... quando perde o emprego lá na frente, não tem mais fila. Segundo, tem uma regra de transição, de proteção, onde eleva a renda, ela recebe a metade e recebe o salário e recebe metade do Bolsa Família. E ainda a garantia de levar em conta a renda de 12 meses e não apenas de um mês solto dentro do ano. Tudo isso está ajudando a tirar esse medo e é bom, porque ajuda a fazer a nossa economia crescer. Ô Basília, eu acho que a gente já estaria num patamar mais elevado se não tivesse tido os desmantelamentos que tivemos. Agora, quando eu estou na presidência do Conselho da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Ali estão quase todos os países do mundo e os países mais desenvolvidos. Todos os países, por mais desenvolvidos que sejam, eles estão mantendo regra de proteção. E a regra brasileira, ela já é, desde o nascedouro, referência para mais de 90 países do mundo, garantindo, então, principalmente essa integração com a educação e agora o emprego e o empreendedorismo. Eu digo que a gente vai reduzir a um patamar, não é, muito baixo. O mundo trabalha com mais ou menos 2,5% da população que tem razões que não são bem essa do trabalho, essa do empreendedorismo. São razões diversas, não é, que impedem ali determinados segmentos ao trabalho. Isso é no mundo inteiro. No mundo inteiro. O Brasil está numa faixa bem elevada. A gente chegou a 17% nesse mesmo conceito e agora reduzimos 85% esse patamar. O que queremos é garantir que o Brasil seja um país de oportunidade, aqui prepara as pessoas, né, pela educação e por cursos de mais curta duração, assistência técnica. Né, nós estamos comemorando os primeiros 200 mil empresários e empresárias do Bolsa Família do Cadastro Único e queremos alcançar muito em breve 1 milhão de empresários e empresárias do Cadastro Único, mas também garantindo que das oportunidades de emprego, qualificando com o setor privado, qualificando com o Sistema S em todo o Brasil, a gente possa também abrir portas para o Brasil ser um país desenvolvido em sentido pleno, econômico, mas também social, com uma robusta classe média. É isso que nos coloca menos dependência lá, então, de outras crises de outros países. Ele falou bastante, falou bonito, né, cara? Falou bonito, mas a gente sabe muito bem da verdade, quem tá desviando. Se for parar... Se a Polícia Federal fizesse o trabalho dela e investigasse mais a fundo isso, o próprio TCU investigou, mas eles não estão dando nome, só simplesmente estão dizendo que tem fraude. Mas a fraude pode vir da onde? Você sabe? Pois é.
Eu também não sei, mas eu imagino que a fraude venha, essa linha de corrupção dentro do Bolsa Família venha justamente de alguém que mexe com esses metadados do sistema do Bolsa Família. Então eu quero só ver mais adiante onde é que vai parar essa novela de corrupção, se eles não engavetar agora e tocar para frente, né? Porque deve ter nome de gente grande ali. 4 milhões é bastante. Agora ele falou em 34,1, se não me falha a memória ali, bilhões ano. É muita grana, é muito dinheiro. Então, algum grandão tá passando a mão. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu suspender nesta sexta-feira um pedido de extradição do governo da Espanha de um cidadão búlgaro que está preso, que está no Brasil, né, e cometeu crimes no país em 2022. De toda forma, o ministro afirma ainda que a decisão foi tomada tendo em vista a exigência de reciprocidade prevista na lei de imigração. Na segunda-feira 14, a Espanha negou a extradição do jornalista brasileiro Oswaldo Eustáquio, com o argumento de que o governo do Brasil tem motivação política para o pedido. Em matéria extradicional, pacífico de entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de reciprocidade pelo país requerente, sendo que a audiência deste requisito obtém o próprio segmento do pedido, afirma o ministro. Ainda em entrevista, Moraes determinou que o governo da Espanha, por meio de seu embaixador, preste informações em até 5 dias úteis, comprovando o requisito da reciprocidade, em especial do caso de Eustáquio. O ministro definiu ainda que, se a Espanha não responder no prazo estipulado, o pedido de extradição será considerado concluído. Além disso, converteu a prisão preventiva do cidadão búlgaro para prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. A Audiência Nacional da Espanha, a mais alta corte do país, concluiu na segunda-feira que o jornalista Oswaldo Eustáquio não deve ser extraditado ao Brasil e aponta que o pedido do governo brasileiro tem evidente conexão e motivação política. A decisão a qual nós tivemos acesso de segunda-feira, dia 14, e encerra o caso no país europeu, onde o Eustáquio está foragido da justiça brasileira desde 2023. O jornalista tem 2 mandatos de prisão preventiva, no caso Brasil, por determinação do Supremo Tribunal Federal, por ameaça, corrupção de menores e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito pelos atos de 8 de janeiro. Meu amigo, isso aqui tá muito descarado que é perseguição política. E diz mais, o pedido de extradição foi feito após a solicitação da Polícia Federal. Nesta terça-feira, o ministro da Justiça e da Segurança Pública afirmou que ia recorrer à decisão do Tribunal Espanhol. Meu amigo, a coisa tá pegando força aqui, né? Pois bem, até quando que a gente vai estar... nós vamos ser reféns de uma Suprema Corte completamente acovardada e que descaradamente faz palanque político, né? Todo mundo sabe que é perseguição política, assim. Os atos de 8 de janeiro foi forjado e todo mundo sabe disso. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Você tá vendo esses 2 vídeos aqui do lado aqui? Vocês podem acompanhar eles e também se inscreve no canal. Pode aparecer em um dos lugares, eu acho que é embaixo aqui ou em cima. Vai aparecer aí um linkzinho para você se inscrever no canal, tá bom? Deixa um comentário aqui, comente nem que foi uma vírgula, pra gente saber o que você pensa de verdade sobre o que está acontecendo no nosso Brasil. Valeu, até o próximo vídeo, então. Partiu.